Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou o Coelho e bem-vindos ao Coelho Paradox. Hoje nós vamos falar sobre os seres elementais, vamos dar introdução aqui explicando um pouco sobre essas criaturas que vivem em um plano sutil ao nosso plano, essas criaturas que compõem todo o nosso plano terrestre, mas nós não as percebemos. E hoje nós vamos estar falando sobre os seres elementais. Para a gente falar de seres elementais, a gente tem que lembrar que muito, mas muito pouco se sabe sobre essas criaturas, sobre esses seres que habitam no nosso planeta conosco. Então, quando a gente pega para falar deles, a gente tem que realmente ter uma flexibilidade de compreensão para entender que muitas das coisas que são faladas ou são fantasiosas sobre essas criaturas, ou são contos muito antigos que retratam algumas experiências de povos antigos, como os povos celtas, que foi de onde surgiu essa crença, de onde surgiu esse entendimento sobre seres elementais, né? Por que eu estou falando isso? Porque realmente pouquíssimas pessoas têm informações validadas sobre essas criaturas, sobre esses seres que habitam o nosso plano terrestre. E hoje eu vou estar tentando aqui dar uma, uma leve explicada, de maneira não tão superficial, mas tentando trazer algumas informações mais concretas sobre esse assunto que envolve os seres elementais. Para a gente entender um pouco sobre seres elementais, a gente tem que falar de espiritualidade. Porque, como eu disse no meu primeiro vídeo, a espiritualidade ela não se resume em somente espíritos de pessoas desencarnadas. A espiritualidade ela abrange tudo, literalmente tudo. Então, tudo que existe no plano material anteriormente já existiu no plano sutil. E vamos colocar um ponto aqui. Quando eu falo que a gente tem que falar de espiritualidade para citar os seres elementais, é porque sim, eles são seres espirituais para nós, pois eles são seres sutis, são seres de uma outra frequência, são seres que habitam uma outra faixa de realidade que muitas pessoas confundem ser o plano espiritual dos desencarnados, o plano espiritual que compõe o nosso planeta Terra da erraticidade. Depois nós podemos entrar nesse assunto sobre o plano espiritual dos seres humanos, da erraticidade no planeta Terra, mas vamos deixar mesmo para outro assunto. Então muitas pessoas têm isso em pensamento, que esses seres eles habitam o mesmo plano espiritual dos espíritos, das pessoas desencarnadas. Mas uma informação interessante é que não é. Esses seres, por mais que às vezes fique difícil de compreender a separatividade de seres espirituais desencarnados e seres espirituais que nunca estiveram em um corpo físico, por mais que fica difícil de compreender, a gente tem que colocar isso em questão. Por quê? Porque existem sim seres espirituais, seres de vibrações mais elevadas, que nunca tiveram uma experiência em um corpo físico. E esse é o caso dos seres elementais. Os seres elementais eles nunca tiveram uma experiência em corpo físico, porque eles coexistem com a nossa realidade desde que surgiram os primeiros elementos. E isso eu estou falando de todos os planetas que existem no nosso universo, de todos os sistemas naturais que existem no nosso universo, existem dentro deles, por trás deles, junto deles, um reino elemental. Os seres elementais, eles habitam uma dimensão paralela à nossa dimensão. É um plano, vamos dizer, para nós, que a gente não consegue perceber esse plano, é um plano espiritual. Mas lembrando, como eu já disse, nenhum desses seres aqui já teve uma experiência como humano ou em um corpo físico. Existe vida também em corpos sutis que não tem a necessidade de ter um corpo material ou uma reencarnação, vamos dizer assim. Esses seres eles não desencarnam, esses seres eles têm o seu fim de ciclo, talvez, porque como eu disse, muito pouco se sabe sobre eles, mas eles não desencarnam, tá? Não é um desencarne como a gente tem em mente, tá bom? Esses seres eles sempre existiram e sempre vão existir, passando pelos seus próprios processos de evolução, que são também diferentes do nosso processo de evolução, que estamos em corpo material. Quando eu digo que é uma dimensão
paralela à nossa dimensão, eu estou querendo dizer que é aquela mesma visão, sim, que a gente tem de dimensões paralelas. É uma dimensão que coexiste com a nossa realidade simultaneamente, independente do que nós façamos na nossa realidade. A realidade deles continua a existir interruptamente. Não sei, interruptamente, né? A realidade dele continua a existir. Vamos falar que o nosso planeta, antes de ele ser... Vamos citar um exemplo aqui, um pouco teórico, mas que o nosso planeta, antes dele ser um planeta físico, ele tinha a sua forma sutil. Então, da sua forma sutil, foi pré-moldado um planeta de maneira material. Então, o reino dos elementais, eles já existem antes do nosso planeta ser gerado, porque o nosso planeta, e como todos os outros planetas, e como tudo foi pré-moldado antes da existência do material. Quando a gente para entender assim, vamos falar da natureza. A natureza, ela antes de existirem tantos seres humanos no planeta, ela existia em todos os pequenos cantos do planeta. Todos os pequenos cantos e maiores cantos do planeta tinham natureza, tinha vegetação. Então a natureza, ela ocupava, vamos dizer assim, 100% do planeta. Ainda ocupa de maneira mais indireta por causa do nosso crescimento populacional, mas não é a mesma coisa que antes. Então, se a gente pega para falar assim, vamos imaginar que os seres elementais, eles são um espelhamento da natureza. Só para conseguir entender, tá? Não é com essas palavras, mas são as palavras que eu estou conseguindo buscar no momento para a gente ter uma noção, uma compreensão. Eles são um espelhamento da natureza. Então, para todos os tipos de elementos naturais, desde o mineral ao elemento, vamos dizer assim, as moléculas de H2O, vão existir seres elementais. Então, no fogo vai ter seres elementais que compõem esse elemento do fogo, vão haver seres elementais que compõem o elemento do ar, vão haver seres elementais que compõem o elemento da água, vão haver seres elementais que compõem o elemento da terra. Então, a gente tem que pensar desse jeito. E o plano dos elementais, ele compõe todo o universo, todo o planeta Terra. É uma dimensão que está em todo o planeta Terra. Desde lá da nossa atmosfera até o nosso núcleo terrestre existem seres elementais. Os seres elementais, eles estão em todo o canto. Quando nós construímos as nossas casas e começamos a nos tornar uma civilização avançada no quesito de destruir a natureza para nos adaptar, já existiam seres elementais ali. Então a gente pega para parar do ponto de partida que se os seres elementais já existiam antes de nós, então existem seres elementais em todos os lugares, então existem seres elementais também dentro da nossa casa. Sim, porque nós construímos os nossos lares, os nossos prédios, os nossos edifícios, as nossas boates, tudo que existe em cima de algo que já existia, mesmo que paralelamente a essa nossa realidade, esse algo já existia. Então, os seres elementais, eles existem em todos os cantos. Seres elementais existindo dentro das nossas casas, seres elementais existindo dentro dos nossos carros, nas ruas, nos ares, o oxigênio que a gente respira também é elemental, do mesmo jeito que a comida que a gente come também é elemental. E os seres elementais, eles são criaturas que habitam essas mais formas variadas da natureza. Então vão haver seres elementais responsáveis por todos os tipos de situações e circunstâncias que acontecem na natureza, de maneira natural. Tá? Então vão haver seres elementais que são responsáveis e auxiliam as plantas no crescimento, auxiliam a caída da semente, auxiliam a alimentação de um pássaro com aquela semente, para aquela semente ser defecada e mais à frente ela se tornar uma outra árvore. Existem seres elementais que auxiliam o desencarne de animais que são presas e o desencarne de animais naturalmente. Então os seres elementais, eles realmente auxiliam tudo o que existe, até mesmo o alimento, o crescimento do alimento que a gente tem é gerado por uma força maior, uma força que está por trás daquilo que a gente não consegue
uma força que está por trás daquilo que a gente consegue enxergar. Então os nossos olhos eles estão programados para enxergar algo que é material, mas não significa que não é só porque nós não enxergamos que não exista. Então a gente tem que colocar isso em mente também. E os seres elementares mais famosos que a gente conhece são os gnomos, né? Eu acho que são os seres mais famosos que existem, são os gnomos, os duendes e as fadas, né? Existem outros seres elementais, aquáticos, que são chamados de sereias, mas eu hoje em dia acredito que muitos seres que têm esse aspecto de sereia não são seres elementais, mas isso a gente entra em outro aspecto, tá bom? A gente vai falar também que os seres elementais, eles são responsáveis por tudo o que a gente tem. Então sim, o oxigênio que a gente respira, as coisas que acontecem ao nosso redor, são graças aos seres elementais, quando se trata de natureza, tá bom? Se tratando de natureza. Então vamos parar aqui, ó. Olha só para vocês. Os seres elementais, uma coisa que é interessante a gente falar, é que os seres elementais eles não têm a mesma consciência que a gente, tá? E eles podem ter as mais variadas e diversas formas existentes. Então podem haver seres elementais com formas parecidas a formas humanoides, tá? Mas não vou dizer que isso é um fato, tá bom? Eles aparecerem exatamente nessa forma, quer dizer, eles terem exatamente essa forma, eu acredito que muitos deles se transmutam a essa forma para ficarem mais, para demonstrarem estar mais receptivos à nossa presença, à nossa companhia, ao nosso psiquismo. Então, quando os seres elementais se manifestaram para as pessoas, e muitas pessoas tiveram relatos de verem serizinhos dessa forma aqui, eu acredito que eles se transmutaram dessa maneira para com que eles conseguissem ter um contato mais, assim, amigável com os seres humanos. E os seres elementais, eles são interessantes porque eles não têm a mesma maneira que a gente tem de pensar. E a gente tem que lembrar que são seres vivos, tá ok? Num padrão diferente de vida. Do mesmo jeito que um vírus, que é microscópico, é vivo, e uma bactéria é viva, e dentre outros micro-organismos que nós não temos a capacidade de perceber, são vivos. Os seres elementais eles têm o seu tipo de consciência e têm também os seus graus de evolução dentro do reino dos elementais. Existem padrões de seres mais evoluídos e seres menos evoluídos, igual existe aqui com a gente. Então vão ter níveis de psiquismos diferentes também no plano elemental, porque existem degraus de evolução. Então vão haver níveis que são diferentes do nível que a gente tem, né, que a gente entende também. Então vão haver seres elementais que conseguem ter uma racionalidade maior e vão haver seres elementais que não têm tanta racionalidade assim, mas também tem a sua importância lá no plano elemental. E os seres elementais, eles têm uma força incrível, eles têm poderes, vamos dizer assim, eles têm poder de influência na nossa matrix, na nossa faixa de realidade. Então eles conseguem se influenciar na nossa faixa de realidade. E dependendo da circunstância, dependendo do que nós fizermos, eles podem sim estarem influenciando na nossa faixa de realidade. Uma das maiores coisas que a gente pode perceber de catástrofes com seres elementais é quando a gente agride a natureza ela devolve pra gente a agressão ali junto com os seres elementais. Porque quando a gente fala de raciocínio, a gente tem que lembrar que nós temos a ética do que é certo e o que é errado, do que é correto e o que é errado. Os seres elementais, eles são amorais, eles estão conectados à força maior da natureza, que é a que se colhe, é tudo aquilo que você planta, você colhe. Então muitos desses seres elementais eles são responsáveis por devolver para nós aquela imundícia que a gente devolver para nós o caos e a destruição que a gente causa com a natureza. Eu estou falando que seres elementais são ruins? Não, eles são amorais, eles não têm essa distinção de o que é certo e o que é errado. Eles devolvem na mesma moeda do que você dá para eles. Então se você é uma pessoa que cuida da natureza, eles estão de acordo com você. Se você é uma pessoa que tem respeito pela vida, independente da vida, de qual seja essa vida, de como seja essa vida, eles vão estar de acordo com você, respeitando também o seu espaço. Agora, a partir do momento em que você invade o espaço, achando que o seu ego é o ser superior existente a tudo, ele vai sim, retribuir o seu ego
com o que ele pode fazer. Então os seres elementais, eles são muito interessantes. Eu tenho contato com esses seres desde a minha infância. Como eu já disse no outro vídeo, a minha mãe ela era Wicca, então eu sempre tive contato com esses seres elementais desde a minha infância, sempre pude percebê-los, sempre fui admirado, mas muito pouco a gente se sabe sobre esses seres, sobre essas criaturas que compõem todo o nosso plano terrestre, desde a nossa atmosfera até o nosso núcleo terrestre, com as mais variadas formas possíveis e os mais variados tipos de pensamento. Quando a gente fala de seres elementais, a gente pega para compreender que existem 4 elementos, que é ar, água, terra e fogo. Mas com os estudos mais aprofundados, e quanto mais profundamente a gente compreende que existe um 5º elemento. Exatamente, que é a junção desses 4 elementos principais, se gerou um 5º elemento que é chamado de éter. O éter, ele é o fluido vital que compõe tudo o que existe no nosso planeta. O éter, ele é a molécula, vamos dizer assim, que se fosse para chamarmos o éter de algo, ele seria Deus, porque éter é a molécula que compõe tudo, é aquela molécula sutil que consegue atravessar até mesmo paredes, está no ar que a gente respira, está invadindo o nosso corpo, está na nossa comida, está em todos os cantos, é o éter. O éter é um componente principal, é um componente necessário para haver vida, para haver ordem e para haver caos. O éter, ele é como se fosse vamos dizer assim de maneira muito chula, com uma expressão muito chula, ele é como se fosse uma massa que compõe tudo e essa massa se organiza através do éter, tá bom? O éter pode ter outros nomes também, dependendo dos estudos e da cultura, mas o éter, ele é aquilo que compõe tudo o que existe. Eu falei um pouco sobre os seres elementais, né? Tenho certeza que é conteúdo que dá para me vir aqui em outros vídeos, explicar mais coisas, porque é um conteúdo muito extenso, né? E eu quero trazer vídeos um pouco mais curtos também, né? Para as pessoas... para trazer vídeos mais curtos, enfim. E eu quero falar mais depois, falar um pouco sobre os cristais, falar sobre a conexão com esses carinhas, falar a maneira como que eles interagem, e depois eu posso trazer também um pouco falando sobre o alto escalão dos seres elementais, porque como eu disse, os seres elementais eles são amorais, e os seres elementais existem em todas as partes. Então, às vezes acontece sim, de muitas vezes você invadir o território de um ser elemental e você acabar sendo agredido e acontecer algo que você não perceba, mas como eu disse, isso não significa que ele é um ser ruim, ele é um ser natural, ele é um ser amoral, que não tem distinção, que não tem essa noção do que é certo e do que é errado. Ele age por um impulso lógico, baseado no que o campo de informações dele proporciona, do mesmo jeito que muitos de nós também somos seres assim, mas nós, como se dizendo seres racionais, tomamos o nosso primeiro impulso agressivo por tendência à maldade. Eles já não têm essa tendência, tá bom? Eles são seres, vamos dizer, puros, que lidam de acordo com o que lidamos com eles. E eu espero que vocês tenham gostado sobre essa introdução sobre os seres elementais. Trarei mais vídeos aqui falando sobre esses seres e eu tenho certeza que tenho muito a agregar com vocês essas criaturas, pois são criaturas muito importantes para a nossa vida. Se a gente consegue viver em harmonia com essas criaturas, a gente está muito bem na nossa existência, na nossa reencarnação, e tenho certeza que a gente vai conseguir se sobressair muito bem perante a outras coisas e outras dificuldades naturais relacionadas à vida. É isso aí, eu agradeço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha e o principal, se inscreva no meu canal, que você vai estar me ajudando bastante. É isso aí, muito obrigado.